seu feito. Olha que tremendo. Ele diz assim, que esse sim vai ser feliz. Esse sim vai ser uma pessoa próspera, não só no sentido financeiro, mas em todos os sentidos da nossa área, nós seremos bem-sucedidos. E diz assim, se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião desse vã. Então aqui ele começa ainda a falar sobre a atitude daquele que só vive da religião, só segue a Jesus como o pastor mesmo, por uma questão de religião. Então ele diz assim, que isso, a sua vida vai ser vazia. Não podemos ser ouvinte esquecido, mas temos que praticar a palavra. Então, essa é a primeira característica daquele que decide construir a sua casa sobre a rocha. E o Salmo 119 também, versículo 60, mais um, diz assim, o salmista diz assim, Salmo 119, versículo 60. Apressei-me e não me detive a observar. Toda vez que nós observamos observar no sentido de guardar, é no sentido de obediência. E nesse sentido ele diz assim, olha, eu apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Nessa oração ele está dizendo, nossa, eu estou desesperado, eu não fico desligado, eu não sou somente um mero ouvinte, mas eu me apresso. Eu quero o quê? Obedecer a cada dia os teus mandamentos. Então, que nós possamos ter essa cara, não podemos esquecer que quando nós realmente estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, essa característica tem que existir no nosso lar, na nossa família. Tem que fazer parte. Se nós não praticamos, então o nosso alicerce não está sendo Jesus Cristo. O nosso alicerce não está sendo Jesus. Não estamos vivendo como base da nossa vida, da nossa família Jesus. Em segundo lugar, a segunda característica é que todo aquele que edifica, ele tem condições espirituais de vencer as dificuldades em seu lar e em sua vida. Então, toda pessoa que decide, que está construindo ali, ele vai ter essa característica. Quando ele vier passar pela prova, tribulação, angústia na sua vida, ele vai vencer. Ele vai triunfar sobre a provação. Ele vai triunfar sobre as aflições. Por quê? Porque o alicerce dele exigiu que é Jesus Cristo. Ele está obedecendo, ele está vivendo uma vida de retidão. Então, quando nós vivemos essa vida, nós somos o quê? Fortalecidos por Deus. Nós somos renovados por Deus a cada dia. Por quê? Porque aquele que observa a palavra, ele não se contenta em viver uma vida vazia na oração. Ele não se contenta em dormir sem dobrar os seus joelhos e clamar e derramar a sua lágrima e levantar pela manhã e pelo menos ler um versículo e dizer, ó Senhor, o Salmo 23 pelo menos dizer, ó Senhor, eu te louvo por esse dia, por esta manhã. Por quê? Porque a sintonia dele é constante com o Espírito Santo. Ele deseja, ele quer a todo instante o quê? Intimidade com Jesus. Intimidade, viver a palavra, ele ama a palavra. Então, quando ele não lê a palavra, ele se sente o quê? Incomodado, vem aquela aflição, aquela angústia. Não, eu preciso ler. Então, baseado nisso, automaticamente a pessoa se torna o quê? Uma pessoa forte em Deus, como o apóstolo Paulo diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra o quê? Toda cilada do diabo. Só tem um jeito de nós termos condições de vencer os ataques de Satanás. É sendo o quê? Sendo fiéis à palavra, obedientes à palavra. E quanto mais obedientes nós somos, mais fortalecidos nós somos, mais cheios do Espírito Santo nós somos, que uma coisa liga a outra. Porque quanto mais eu busco, mais eu estou ali em sintonia, mais eu vou ter desejo de pedir. Senhor, o Espírito Santo me enche, me renova, me ajuda. Agora, quando nós estamos afastados, só ouvinte, não tem aquela preocupação de obedecer, de praticar, de renunciar, muitas vezes aquilo que a nossa carne deseja, o nosso temperamento, a nossa personalidade, porque isso faz parte da natureza humana. Todos nós temos uma personalidade diferente, temperamento diferente. Então, o que acontece? Quando nós decidimos construir a nossa vida sobre Jesus, que é a rocha, nós temos que aprender o que? A renunciar o nosso temperamento. Tem pessoas que são muito, muito iradas, tem outros que são até calmas, mas muito nervosos, e aí cada um tem. Mas o que acontece? Quando vem aquela luta, aquele ataque de Satanás,
Aí o que acontece? Nós renunciamos. Por quê? Porque Deus, pela sua palavra, nos fortalece nesse momento. Ele nos dá condições espirituais de vencer. Então, qualquer dificuldade que nós estejamos passando em nosso lar, em nossa casa, tenha certeza, você vai vencer. Você vai triunfar. Mas se você até agora não tem, muitas vezes, tido essa força de viver, de praticar a palavra, porque eu sei que não é fácil, nós temos que pedir, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Não é fácil, me ajuda. Porque realmente não é fácil. Não é fácil nós vivermos, nós observarmos essa palavra e vivermos como a palavra diz. Até a minha mãe diz assim, eu falei, mãe, mas uma vez ela estava com a dificuldade, minha mãe tem essa dificuldade de perdoar. É uma pessoa amarga, não, mas eu não perdoo. Eu falei, mãe, mas Jesus falou, mãe, que nós temos que amar o outro como a nós. Ah, não, mas esse versículo aí, misericórdia. Pra mim não dá. Pra mim não dá, é só Deus mesmo. Porque eu falei, mas realmente é difícil. É difícil, porque confronta com os nossos desejos carnais. Alguma pessoa nos afronta e nos humilha. Aí o que acontece? A nossa tendência humana é, eu vou falar e responder. Mas é esse momento que é aí que nós demonstramos para Deus que realmente nós estamos edificando a nossa vida sobre a rocha. É quando nós nos calamos e lembramos da palavra e ouvimos aqui a voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz, fica quieto, ama Ele, abraça Ele. Eu amo a vida dele, eu me entreguei por Ele. Perdoa, eu te perdoei. Aí você fala, não, peraí, não. Aí você dá ouvido a quem? A voz do Espírito Santo. E aí você está edificando, você está construindo a sua vida, a sua família sobre a rocha. Glória a Deus. Alguns modelos de família, eu gostaria de falar sobre a família de Ana. Família de Ana, a família de Abraão, a família de Jó. Como nós podemos ver, todos eles passaram por adversidade. Quem não lembra de Ana? Olha o que Ana passou. Não poderia ter filhos, era estéril. Penina, outra mulher de seu marido, a afrontava. Todas as vezes que ela subia até o templo, Penina ficava tirando chacota da cara dela, dava risada, humilhava ela. Imagina a dor daquela mulher. Toda vez, todo ano, ela pedia e Penina, Deus não vai te ouvir, você não é nada. E ela ali quieta, calada. Mas ela estava enfrentando aquela adversidade em seu lar. Imagina o que não acontecia entre o seu marido, o relacionamento deles. Como que não estava? O relacionamento de Eucana, de Ana e de Penina. Com certeza a Penina falava mal dela para o marido e com certeza ela ouvia as afrontas que Penina falava. Não, você tem que... eu acredito que até Penina falava, larga dela, expulsa ela daqui, ela não pode te dar filhos. Mas aí é que está. O alicerce da vida de Ana era o que? Era a palavra de Deus. Ela observava os mandamentos. Ela vivia conforme a palavra do Senhor. Então ela sabia que Deus no tempo certo daria ou faria um milagre na sua vida. Outro exemplo foi a família de quem? De Abraão. Olha o que Abraão passou também. Sara era estéril. Todo aquele problema, aquela dificuldade. Aí Deus fala, mas eu farei de ti uma grande nação. Mas aí ele olha, mas eu já sou velha, avançada de idade. A mulher também já está em idade. Que jeito? E aí, um certo dia, aí Sara, então, vamos dar um jeitinho aqui. E se você se deitar com Agar, que era a serva dela? Tá. E Abraão fica assim, Abraão acaba cedendo em todo aquele conflito, aquela situação. Outra família, Jó. O que aconteceu com Jó? Tinha tudo. Tinha seus filhos, tinha dinheiro, tinha bens, tinha tudo. E de repente, ele não tem mais nada. Ele perde os filhos, ele perde o dinheiro, ele perde a sua posição social que ele tinha naquele tempo, ele perde tudo. Mas ele não se deixou abalar. Por quê? Porque a sua vida estava construída sobre alicerces firme, sólido, resistente, que nem Jesus falou, que é a rocha. A rocha simboliza isso. Quando nós olhamos uma rocha, o que vem na nossa mente? É firme, é dura e é uma coisa que estável, não tem aquela instabilidade, não, ele é firme. Então Jesus, ele é sábio, por isso que ele compara, esse é o homem sábio, esse é o homem prudente, que ele edifica a sua casa sobre a rocha. Vamos ver alguns versículos, Romanos capítulo 8, do versículo 35 e 36, o que Paulo diz a respeito das dificuldades de superar todas as adversidades que nos vêm. Romanos capítulo 8, versículo 35 e 36.
Como a palavra de Deus é maravilhosa. Realmente é a bússola do cristão, é a palavra de Deus. Que maravilha. Tem resposta para todas as situações que nós passamos. Diz assim, olha o que Paulo diz. Ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Olha que tremendo, ele diz assim. Quem nos separará? Quem que vai me separar, me afastar de Jesus? Ele diz, nem a tribulação, nem a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele diz no sentido de exclamação, nada. Ele diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, mas ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha que ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que declaração maravilhosa. Eu e você, nós temos essas condições espirituais de vencer. Então que nós possamos ter essa visão quando vier a dificuldade sobre a nossa vida, porque Jesus diz assim, na parábola ele diz assim que mesmo que nós decidimos o que? Construir a nossa casa, nós não estaríamos isentos de passarmos por quê? Por adversidade. Ele diz o quê? Que os ventos viriam, que a chuva viria, que os rios viriam. Mas aí vai depender do quê? Perceba que nas duas casas a mesma situação aconteceu. É a mesma coisa, tipo, é como a Bárbara, se nós duas tivéssemos passado a mesma situação na gravidez. Só que o que vai determinar o que? O final, o resultado, a vitória, é o que? É a base da nossa vida. Como a base dela estava em Cristo, ela venceu. Ela foi abençoada, ela recebeu o milagre. Mas quem sabe se ela não tivesse como Jesus, como base, quem sabe ela não estaria aqui hoje. A sua vida estaria vazia, triste em sua casa, em seu lar, como aconteceu aqui com o insensato. Veio a ruína. E Jesus disse que a ruína vem. A destruição vem sobre aquele que não edifica a sua casa, sobre aquele que não se prepara, que não é precavido, que não decide optar pelo lado mais difícil, mas que no final, como diz a palavra do Senhor, que o final de tudo é melhor do que o começo. Glória ao nome do Senhor. Quero ler um salmo também maravilhoso. Salmo 112, versículo 1, 6 e 7. Muito tremendo também. Que fala sobre essa questão de nós superarmos as dificuldades, os ventos, tudo que vem sobre a nossa casa querendo nos abalar e nos afastar do Senhor, do amor de Jesus, de tudo aquilo que Ele fez e que Ele é e que a cada dia Ele tem demonstrado ser em nossa vida. Então, Salmo 112, versículo 1, 6 e 7, diz assim, olha o tema desse salmo, a felicidade daquele que teme a Deus. E diz assim, louvai o Senhor, feliz é o homem que teme o Senhor, que em seus mandamentos, olha só, mandamentos tem grande prazer. Ou seja, que em seus mandamentos obedece, que guarda, que não é só ouvinte, é praticante. Aí diz o versículo 6, na verdade nunca será abalado. Olha que afirmação, diz que nunca, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Ou seja, tudo que ele passar vai ficar na história da sua vida. Ele não vai ser atingido. Ao versículo 7, isso é maravilhoso. Eu ainda li hoje esse versículo bizarro que diz, olha, que versículo maravilhoso, que tremendo. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Que você possa decorar esse versículo nessa noite. Olha só, Deus dizendo para nós essa noite que aquele que edifica, que constrói a sua casa sobre a rocha, ele pode ter a certeza que ele não temerá maus rumores, más notícias, problemas, qualquer situação, porque o seu coração está firme como a rocha, confiando no Senhor. Versículo